Olá, começa agora o JBR News e hoje trazemos para você as movimentações na capital federal, com um pouco de nervosismo e muita agitação. Rodolfo, estamos aí numa ressaca de uma quinta-feira movimentada, né? Que diria o mercado, eu acho que a ressaca lá está pior, porque de fato foi um dia muito movimentado que acabou confirmando muito que esse conteúdo aqui fala para você, não somente no sentido do que está sendo costurado em termos de acordo político, mas o que deve sair dessa chamada PEC, que agora já tem vários nomes, né? Alguns chamam de PEC da transição, PEC do Bolsa Família, PEC do estouro, PEC do precipício, mas eu ainda prefiro chamar PEC da traição, porque ainda vai ter muita coisa pela frente. Mas, Rodolfo, você esteve lá ontem, né? No local onde tudo está acontecendo em Brasília. Nos conta. Eu fui ao CCBB aí, né? O lugar mais importante da cidade nesse momento, né? Eu estive lá e apurei algumas coisas lá. De fato, enfim, a movimentação, um pouco aí com relação à questão aí da PEC, antes de entrar em outros temas, essa movimentação continua. Na semana que vem, com a presença do presidente eleito Lula aqui em Brasília, isso deve avançar. E o que está se falando, um pouco na linha do que a gente disse aí durante esses últimos dias, é que o ambiente lá no Congresso é de aprovar a PEC, mas com algumas restrições, não exatamente como o governo gostaria, né? Então, deve... O novo governo. O novo governo. Deve aprovar o aumento para R$600 no valor do Bolsa Família, deve aprovar um aumento real do salário mínimo, mas deve ficar por aí, deve restringir aquela ideia de que seja uma autorização permanente. Ela vai ser menor, essa autorização, talvez se consiga por os 4 anos do mandato, e também tem problemas, não é provável que entre aquele acréscimo de R$150 para as crianças de 0 a 6 anos. Ou seja, o que nós adiantamos nesses conteúdos aqui. Agora tem mais novidade, porque eu sei que a transição a gente ficou muito na parte econômica, porque de fato é muito importante, toca na vida de todos nós, mas tem também outros locais que também tocam na nossa vida e sei que essa transição vai continuar a partir da semana que vem. Você tem alguma novidade relativa aí? Parece que é a questão da defesa nacional. Exatamente. Quer dizer, foram fechados os integrantes da equipe de transição em todos os grupos, com exceção de um. Ou 2, se a gente for desmembrar, mas ainda não tenho certeza se vai se desmembrar, que é defesa e inteligência. Por quê? Porque esses são exatamente os grupos dominados pelos militares. E os militares, né, têm uma participação ativa no atual governo Bolsonaro, e então uma área sensível resolveu-se então adiar a escolha desses nomes para o retorno do Lula. Então ficou para depois que o Lula chegar em Brasília na segunda-feira, se definir essa questão, mas é uma área muito sensível, onde vai haver muita mudança, e aí, por causa disso, se resolveu esperar isso. Uma coisa que já está certa é que o ministro da Defesa não vai ser militar, vai ser civil. Agora, ele vai precisar ser uma pessoa de pulso, de autoridade, para poder ser respeitado pelos militares. Encontrar esse nome de pulso, de autoridade que os militares respeitam é um problema, mas tem algumas cogitações aqui nesse sentido para a gente levar. Então fale. Então, perfeito. Uma das cogitações que está sendo feita, que está em curso, está se discutindo, ainda não é uma questão fechada, é que o ministro da Defesa venha a ser o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, numa solução que já houve no passado. No governo Lula, quando saiu o diplomata José Viegas do Ministério da Defesa, o Lula colocou o próprio vice José Alencar como ministro da Defesa. Então, tem algumas pessoas sugerindo essa solução. Mas isso ainda vai depender aí de negociação. Eu tenho um bastidor para quem está do outro lado entender um pouquinho desse jogo de Brasília. Como diz Rodolfo Lago, aqui nada ainda está resolvido, muito menos
definido, mas o jogo se movimenta dos dois lados. Com relação aos militares, algumas fontes que eu tenho no meio militar me informaram que deve haver uma debandada de todos que integraram o governo Jair Bolsonaro. Das altas patentes, nenhum deles quer permanecer no próximo governo por uma questão, enfim, interna corporis, vamos dizer assim. Então, esse novo ministro da Defesa terá também que compor com novos comandantes militares. Com relação a Geraldo Alckmin, a outra informação é que Geraldo Alckmin, ainda que sinta-se muito à vontade no novo governo e está com uma parceria, ao que tudo indica, muito forte com o presidente eleito, ele quer ficar na parte política. Uma fonte de São Paulo me disse que ele está muito interessado em permanecer nessas costuras políticas. A dúvida sabe qual é, Rodolfo? Se os petistas deixarão. Pois é. Então acho que ainda vai rolar muita água debaixo dessa ponte, embora o tempo seja curto. E aí tem outros nomes aí sendo cogitados. Um deles é o do próprio ex-ministro Aloysio Mercadante, que é ali uma das principais figuras logo abaixo do Alckmin na transição. Ele é filho de um militar. Ele é filho de militar. E aí o fato dele ser filho de militar, né, o general Oliva, né, que faleceu até recentemente, ajuda ali, os militares não teriam restrição grande a ele. O que nós não podemos mais continuar, porque o nosso tempo terminou, a semana chega ao final e nós agradecemos a sua audiência. Nós, Imagem e Credibilidade, junto com o nosso grande parceiro, o Jornal de Brasília.